19 de julho. Traga-me todos os seus sentimentos, mesmo os que você gostaria de não estar sentindo. Eles em si não são pecaminosos, mas podem se tornar tentações por pecados. Mísseis ardentes de medo voam em sua direção dia e noite. Esses ataques do mal lhe chegam à forma ininterrupta. Use o escudo da fé para apagar as setas inflamadas do maligno. Reafirme sua confiança em mim, independentemente de como você se sinta. Se persistir, seus sentimentos acabarão por se alinhar à sua fé. Não se esconda do medo, nem finja que ele não existe. Expone as suas ansiedades à luz da minha presença, para que possamos lidar com elas juntos. Concentre-se em confiar em mim, e aos poucos o medo vai perder força dentro de você. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar nesse chamado de Jesus. E que a gente possa acessar esse lugar de fé fortalecida, que os nossos desafios não estão sendo em vão, que Jesus está conosco, Ele nos convida a confiar nele, a depositar nele as nossas angústias, as nossas dores, para que assim Ele possa nos curar e que a gente possa, a partir desse momento onde nos reunimos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra dele, que a gente possa, de fato, agregar isso na nossa vida, que a gente possa praticar, nos curando e curando o próximo, e que sejamos conduzidos por essa espiritualidade presente de luz que nos acompanha, que nos dá todo o suporte necessário para que a nossa reunião aconteça. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, hoje e sempre. Amém. Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Um voluntário. Quem gostaria de ler o Evangelho? Levanta o dedinho. Ninguém? Lu. Obrigado, Lu. Vamos lá. Capítulo 12. Item 8. A virtude. A virtude... Peraí, Lu. Lu, 12? Desculpa, 17, desculpa. Capítulo 17. Item 8. Peraí, Lu. Agora foi. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Curadás era virtuoso. E muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos
que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e o inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele que todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então, falaremos sobre a virtude. Estamos todos aqui nesse plano desenvolvendo as nossas virtudes, né? Todos somos capazes de desenvolver virtudes. Ele coloca aqui de ser bom, de ser caridoso, laborioso, moderado, modesto, pessoas de bem. Mas a gente precisa estar muito atento a uma linha tênue que nos separa dessas virtudes. A gente pode ser tudo isso, mas se a gente começar a querer ser assim para aparecer, ou para que as pessoas reconheçam isso na gente, ou para que a gente possa ir para o reino de Deus. Não, a intenção não é essa. A intenção é você ser assim em essência. Você não precisa esperar que as pessoas reconheçam isso de você. Você não precisa fazer isso como uma moeda de troca. Então, a verdadeira virtude é aquela que é desinteressada. É aquela que você está trabalhando o seu espírito, edificando o seu espírito, simplesmente por saber que é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. E quando você consegue atingir isso, naturalmente, isso transborda, né? E atinge o outro. E aí reverbera no meio, e aí você acaba inspirando outras pessoas, até mesmo inspirando outras pessoas. Então, o texto também fala sobre... Existem muitas pessoas boas que a gente se inspira nelas, mas é preciso também estar atento. Essas pessoas estão realmente sendo boas? Elas estão querendo aparecer, né? Existe algo... A gente precisa também estar muito ligado em quem a gente se inspira. Essa questão de o homem que se exalta a si mesmo, né? Que fala aqui, que eleva uma estátua à sua própria virtude. A pessoa que faz isso, que não tem essa modéstia, essa humildade, ela já saiu completamente né, da vibração do espírito. E isso é muito controlado pelo nosso ego, né? A gente precisa estar muito atento, porque realmente, às vezes, a gente nem se percebe fazendo isso. Então, é um exame de consciência diário, a cada atitude nossa de fazer o bem, quando a gente se flagra, né?
querendo fazer o bem, querendo ser mais caridoso, como a gente vem aqui tentando praticar ao máximo, a gente está fazendo isso por quê? Então, a gente precisa estar sempre se perguntando isso também, vendo se a gente está andando no caminho certo, no caminho reto da retidão. Por enquanto, eu vou falar só isso. Vou esperar vocês falarem mais alguma coisa. Perfeito, Lu. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o dedo. Nani. A gente já falou algumas vezes, né, que são naqueles momentos de espontaneidade que a gente conhece exatamente as pessoas, porque quando tem aqueles eventos já programados, que a gente vem toda, vamos dizer assim, toda adestrada, né, para falar, para agir, quando a gente está toda engessada, a pessoa que ouve, que percebe isso, fica em dúvida: será que o que a pessoa está falando, será que o jeito que ela está agindo é natural? E aí, no momento de descontração, quando a gente, quem gosta, quando está com criança, quando está no momento de brincadeira, é que você consegue ver a essência das pessoas. Então, eu acho que fala muito disso, da gente não perder essa naturalidade. Por mais responsabilidade que os trabalhos nos deem, que a gente não fique séria demais, que a gente deixe um pouquinho de nós. Eu vejo muitas pessoas, principalmente pessoas que são religiosas, não é crítica, é só observação. Acho que nós temos uma ideia errada do que é servir ao Cristo. Muitos de nós põe aquela postura sisuda, aquela coisa que não pode ter brincadeira, uma coisa assim meio de afastamento do outro. E aí fica muito robotizado, não tem espontaneidade, não tem a naturalidade. E, sinceramente, eu creio que o Cristo e que Deus eles não querem servos assim. Eles querem pessoas felizes e naturais. Aí imagina, a gente está numa casa religiosa, seja ela qual for, e você não pode ter aquele momento de descontração com o seu irmão. Então, você veste uma capa, você põe uma máscara, e ali você é uma pessoa. Mas se eu te encontro em outro lugar, você já é outra. E cadê a naturalidade? Cadê a espontaneidade? E quando fala-se das virtudes, da gente não exaltar as nossas virtudes, é legal quando as outras pessoas, olhando o nosso comportamento, as nossas ações, não falem nem para nós, mas que eles percebam, porque o que nós temos de bom é muito bacana quando a gente consegue passar para o outro, sem que a gente diga. Aí você vê que é uma coisa que realmente está bem integrada ao seu ser, que sai naturalmente, simplesmente. Que a gente não precise entrar numa forma, que a gente não precise de usar uma máscara, que a gente não precise assumir uma outra personalidade. Deus, ele quer a gente da melhor forma, e a gente só vai ser da melhor forma se a gente for natural. Se a gente tiver que interpretar um personagem a todo momento, nós não vamos ser felizes, porque a gente vai ficar pensando naquilo, eu tenho que fazer. Eu acho que até depois de um tempo de você interpretar tanto um personagem, você já vira aquele personagem, você já vivencia, mas não é natural, é uma coisa falsa. Então, que a gente tenha mais naturalidade nas nossas ações, que a gente consiga fazer com que todos esses ensinamentos pelos quais a gente está lutando para que eles adentrem o nosso ser, que eles realmente se solidifiquem, mas que eles consigam sair de uma forma leve. A gente fala da leveza também. A gente fala muito daquilo, da gente ser leve como as crianças, não guardar tanta mágoa, ser mais flexível. E eu acho que quando a gente vai se permitindo, quando a gente vai tentando, quando a gente experimenta, eu tenho mais intimidade com você. Então, eu me permito
ter uma brincadeira diferente com você do que com o outro, mas eu não vou deixar de brincar com o outro, porque o meu jeito é assim. Eu gosto de brincar, eu gosto de rir, eu gosto de cantar, e eu acho que em nenhum lugar que eu esteja, se eu não agir dessa forma, não vai ser eu. Aí a gente fala, mas na casa espírita, e por que não? Claro que há momentos. Tem momento em que você tem que estar sério, pronto para o trabalho, mas tem um momento de descontração. Numa reunião, por exemplo, por que não brincar? Se toca uma música, eu posso cantar e eu posso dançar. A música não está ali só por estar, tem algum objetivo de integrar as pessoas. Então, que a gente mude um pouco essa coisa de não porque a gente serve o Cristo, então a gente tem que ser. Eu acho que não tem lugar nenhum que diga que tem que ser assim. E aí a gente vai conseguindo ficar mais à vontade, a gente vai conseguindo colocar os conhecimentos para dentro e ficar mais à vontade, porque do modo que a gente dá conta, passar para o outro. E aí sai naturalmente, né? Não tem que ser aquela coisa mecânica. Não, posso ser mais espontânea, mais alegre e fazer o bem, e ser caridosa, e ser bem-humorada, e ser responsável, e tudo o que o Cristo quer que a gente seja, a gente pode ser se a gente se esforçar. Mas eu acho que quando a gente faz com mais leveza, quando a gente deixa que a naturalidade tome conta dos nossos atos, eu acho que o trabalho fica muito mais bem feito. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Estamos falando sobre as virtudes. É muito legal também a gente se questionar qual é a virtude que eu preciso desenvolver, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre pensando nisso. Preciso ser mais paciente, preciso ser mais carinhosa. Então, assim, é um chamado para a gente estar olhando o que a gente precisa desenvolver e também não se cobrar tanto, se culpar tanto por ainda não ter as virtudes bem estabelecidas. O texto fala, é melhor aquele que não tem nem muitas virtudes, mas trabalha direitinho com as que já tem, do que aquele que fica querendo ter um monte e acaba se perdendo, né? Então, vamos nos perguntar hoje, qual é a virtude que eu quero desenvolver, que eu já posso começar a desenvolver, né? Isso. Suzana caiu? Acho que ela caiu, né? Voltei. Ah, Então, a virtude é tudo isso que vocês falaram, é a inclinação de praticar o bem. E a parte que eu sublinhei foi: o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração. Então, é tudo isso que leva a gente a praticar o bem, né? Essas virtudes. Mas também está escrito que não é virtuoso aquele que se ostenta da sua virtude. Ah, eu sou muito, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é nada. Se você começar a dizer e começar a falar isso, aí vai tudo por água abaixo. Alguém gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Silvia Leal. Eu estava ouvindo vocês, eu lembrei de uma frase, acho que foi do Padre Fábio de Mello. Uma vez ele comentou que às vezes a gente está nas redes sociais e segue um monte de gente, a gente nem sabe por que está seguindo. E às vezes essas pessoas que a gente está seguindo, elas estão postando diariamente um monte de coisas e a gente acaba sendo influenciado por isso. A gente nem sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Então tem a ver com o que vocês falaram, quais são as virtudes que eles têm, por que eu quero ter essas virtudes. É um exercício de autoconhecimento também, de saber se eu estou fazendo uma coisa é para mostrar para outra pessoa, mas por quê? Por que eu tenho essa necessidade de me mostrar diferente do que eu sou, né? Por que eu tenho essa insegurança? Eu vou fazer uma comparação, quando a gente está apaixonado, a gente quer mostrar o melhor da gente, né? E a gente se esforça para mostrar o nosso lado bom, o nosso melhor lado. E a gente tem medo que a outra pessoa não goste da gente, que não veja o nosso lado ruim.
E assim, mesmo quando a gente não está apaixonado, quando a gente conhece uma pessoa nova, a gente quer sempre impressionar e passar uma coisa boa. Mas por quê, né? Por que que a gente tem essa insegurança de não querer mostrar que a gente realmente é, que a gente tem qualidades negativas e positivas? Como vocês falaram, a gente tem que reconhecer as que são negativas e trabalhar nelas. Somos imperfeitos mesmo, somos assim. E é um exercício de fazer, de elencar, né? O que que eu já tenho, o que que eu não tenho, o que eu quero ter, aonde eu quero chegar. É um exercício de reflexão. Eu acho que assim, eu acho que essa questão da virtude de querer se mostrar, às vezes eu vejo uma pessoa fazendo isso, mas eu penso, ela tá fazendo isso para se mostrar, mas pelo menos ela tá fazendo alguma coisa. Tipo, alguém tá se beneficiando. Sabe quando a pessoa faz uma caridade, a gente vê que é para ganhar likes? Alguém se beneficiou, então tudo bem. A pessoa que se beneficiou não tá nem aí, o motivo que ela fez, se foi para aparecer ou não. Ai, doei uma cesta básica, postei, doei uma cesta básica. Tá, por enquanto você não evoluiu ainda para doar uma cesta básica simplesmente por doar. Você precisa dos aplausos, mas quem recebeu a cesta básica não tá nem aí, o motivo do qual você está doando a cesta básica. Então, o fim, acho que é o que importa, e não me cabe julgar o motivo do outro querer aparecer. Me cabe a reflexão, né? Sei lá, se ele é meu amigo, me cabe dar um toque nele, mas enfim. Vamos olhar pelo lado bom, ele ainda não conseguiu atingir a virtude plena de fazer a caridade pela percepção de que ele é um irmão, de que ele precisa de ajuda, de que eu posso, que eu tenho um excedente e ele tem uma necessidade. Mas ele chega lá. Então também a gente não pode se apressar em julgar o outro. Eu acho que era isso que eu queria. Meu celular cai. tá... Não, caí não, gente. Tô aqui. Eu não tô vendo você, cadê você? É Ah, porque meu celular tava ruim para poder coisar. Quer falar, Lu? Mais alguma coisa? não, muito legal isso que a Silva falou, é isso mesmo. Tudo é a energia que você coloca, a intenção que você coloca, né? É essa questão da caridade, alguém vai se beneficiar, isso é bom. Mas você realmente não está colocando a intenção no lugar certo. Mas aí a própria vida acaba ensinando de alguma forma, num determinado momento, você vai ter essa percepção em algum momento, né? E as virtudes, elas nos elevam, né? Elas saem dessa coisa mais densa e coloca a gente num plano mais sutil, assim. E às vezes a gente realmente é inspirado por pessoas com virtudes, né? Assim, a gente olha e fala, nossa, que maravilhoso, né? Essa pessoa tem esse estado de presença, consegue fazer essas coisas de forma tão pura, tão neutra. E como é bom quando a gente encontra pessoas assim, né? É muito gostoso. Então, que a gente possa ser inspirados cada vez mais por essas pessoas, que elas apareçam cada vez mais nos nossos caminhos para nos inspirar e que a gente também consiga inspirar as pessoas, porque todo mundo tem alguma virtude para inspirar os outros. E às vezes a gente fica até com vergonha de colocar isso no mundo por medo de acharem que a gente está querendo se mostrar. Então é uma linha tênue mesmo. Tem coisa que se você fizer com o seu coração, nunca vai ser para se mostrar. Então, que a gente consiga também colocar no mundo, manifestar no mundo as nossas virtudes, porque inspiram os outros, né? Que a gente também consiga passar isso para os outros. E cadê ela? Caiu? A Neuza tá aí? Ah, a Neuza tá aí. Neuza, você quer falar o que você colocou no... Ela colocou lá no WhatsApp sobre o estudo. Quer falar, Neuza? Não? Vou ler, então. Ela botou assim: nós temos a mania de achar que nós fazemos bem ao próximo, né? Mas, na verdade, o bem é feito para nós mesmos, né? Quando a gente está fazendo bem, a gente que está sendo beneficiado. Às vezes, está beneficiando outra pessoa. Não, a gente que está sendo beneficiado. E foi bem oportuno ela ter colocado isso. Alguém mais gostaria de falar? Não? Então,
Nani, você pode cantar uma musiquinha pra gente? Vem, Nani! Só para finalizar, que a gente lembre sempre que ninguém é tão rico que não precise de nada do outro e que ninguém também é tão pobre que não possa doar, contribuir algo para a vida de alguém. Que a gente faça sempre. No final das contas, é entre nós e Deus, né? Se está fazendo para aparecer ou não. Às vezes a gente não sabe nem o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, tirando a foto, propagando, mas no tempo certo as coisas se acertam, né? Tudo entra nos eixos e que a gente continue a estudar e não deixe nunca de auxiliar, que a gente não perca essa oportunidade. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem para me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoe se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. E que todos os dias a gente consiga se aproximar, estar mais íntimo do nosso Pai. Em meio às tempestades que sempre enfrentamos, em meio às dificuldades que nos rondam, que achemos sempre o momento para nos ligar a Ele e desligar de todo o restante. Que a gente se aproxime, que a gente se afinize e que a gente crie uma relação de confiança. Confiança dele conosco já existe. Nós temos que confiar nele, exercitar essa confiança nele, porque tantas coisas boas ele nos dá, tantas ajudas que ele nos dá, e muitas vezes, quando achamos que aquilo que vai nos prejudicar é exatamente o contrário. É aquela bênção, vamos dizer, aos nossos olhos torta,
É exatamente essa bênção que vai fazer com que a gente aprenda e que a gente seja mais caridoso, que a gente procure valorizar as virtudes, que a gente aprenda a desenvolvê-las em nós, tirando as dificuldades que nos rondam, o orgulho, o egoísmo, o medo, que possamos cada dia nos tornar pessoas melhores. E a gente só vai conseguir isso exercitando diariamente esse amor, essa confiança e essa aproximação com o nosso Pai maravilhoso. Obrigada, Senhor, por mais um dia e mais uma oportunidade de estudo. Obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio que nós tanto precisamos. Que a gente faça bom uso e que dia a dia a gente se aproxime mais de Ti e que a gente batalhe para se melhorar. Graças a Deus. Nani, que lindo! Depois eu vou pegar a gravação, quero ver de novo. Vamos tirar nossa foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser.